Glórias a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais uma noite, mais um dia de vida, mais uma oportunidade que Ele nos concede em podermos adorar e exaltar o nome dEle. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4. Verso 13, 14 e 15. A palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glórias ao nome santo do Senhor. É verdade que o ministério público de Jesus, ele foi bem rápido, aproximados 3 anos e meio, dando partida a partir do seu batismo no Jordão, com aproximadamente 30 anos, quando agora João está no Jordão batizando para arrependimentos de pecado, mas em todo o tempo ele está dizendo aqui: eu só batizo vocês com água, mas virá um após mim, e esse é maior. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. O importante é que ele cresça e eu diminua. E esse, quando vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí de repente, Jesus se aproxima ao longe, João o avista. Aí ele vai dizer para aqueles que estavam próximo dele ali, ó: eis vindo aí o Cordeiro de Deus, esse a qual eu sou o precursor do seu ministério, esse a qual eu vim simplesmente para preparar o caminho. Ele é aquele a quem eu havia dito: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que eu custei para entender esse tirar o pecado do mundo, porque o pecado ainda permanece no mundo. O mundo ainda jaz no maligno. Semanas atrás, interrogando ao Senhor, Ele trouxe ao lume, Ele trouxe à luz a revelação desta palavra. Porque talvez alguém pode lhe questionar: mas se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, João capítulo 1, verso 29 está escrito isso. Mas por que a humanidade ainda permanece pecando? Ou por que ainda há pecado no mundo? Se você parar para perceber, Romanos, Paulo fala à igreja em Roma, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando João está dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está dizendo sobre a prática do pecado, ele está dizendo sobre a condenação do pecado, que era a morte. Porque João está, em outras palavras, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que veio para arrancar a condenação, que era a morte, e trazer vida a todos aqueles que o aceitarem. Você está entendendo que é muito maior aquilo que Jesus veio fazer? Ele não veio para arrancar simplesmente o pecado, mas sim a condenação que estávamos sujeitos por causa de nossos pecados. Mas Ele veio para trazer vida. Alegre-se nessa noite,
porque independente do seu erro, Ele traz vida sobre a sua vida. Você crê nisso? Você pode adorar o nome do Senhor, porque isso já está mexendo comigo. Oh, aleluia. Jesus Cristo é batizado por João. Cria-se uma certa resistência de João, porque João entende que ele é maior, que Jesus era maior do que ele. Mas Jesus diz para que se cumpra todas as escrituras. Então João imerge Jesus, o nosso Salvador, nas águas do Jordão. Agora, quando ele é assunto das águas, o Espírito de Deus, em forma corpórea de uma pomba, repousa sobre ele. Os céus se abrem e uma grande voz ecoa dizendo: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, ou em quem me comprazo. A partir dali, Jesus assume o seu ministério sobre esta terra. A partir dali, ele começa a realizar milagres. A partir dali, ele começa a reunir discípulos. A partir dali, ele começa a ensinar e dar direcionamento. Você percebe que Jesus agora reúne aproximadamente 12 homens, que são os mais íntimos, que o seguem, e começam a vivenciar experiências sobrenaturais, a começar pela transformação da água em vinho. Só que em um determinado momento, os fariseus, eles vão querer incitar uma intriga ou uma picuinha entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Agora eles vão se aproximar do povo e vão dizer: aqui os discípulos de Jesus, ou Jesus está batizando mais que João. Os discípulos de Jesus estão aumentando mais do que os de João. Não sabia eles que quem batizava não era Jesus, mas sim os seus discípulos. Só que Jesus, ouvindo isso, ele não vai dar crédito àqueles que estão tentando incitar uma guerra, aqueles que estão tentando semear a discórdia. Ele simplesmente vai reunir os seus discípulos e vão dizer aqui: bora voltar para Galileia. Vamos deixar esse disse-me-disse para lá, porque eu não estou aqui para provar que sou maior do que um, ou tampouco reconhecer que sou menor do que outro. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Vamos dar linha. E essa precisa ser a minha atitude quando certas conversas fiadas começam a surgir. Eu não preciso tirar satisfação com ninguém. Eu sei quem eu sou, o Pai sabe quem eu sou. Eu simplesmente preciso continuar fazendo aquilo pelo qual o Pai me chamou para fazer. Eu não preciso dar satisfação a ninguém. Jesus está dizendo isso aqui: vamos deixar essa contenda para lá, vamos embora para Galileia, deixa João continuar batizando aqui e nós vamos para colar, porque assim nós ganhamos um espaço maior. Só que quando Jesus intenta ir para Galileia, ele vai dizer algo que mexe comigo. E mexeu demais comigo essa tarde. Porque existiam dois caminhos para se chegar a Galileia. O primeiro era mais próximo. O segundo, uma via alternativa, era mais distante. E tinha uma dificuldade maior, que era atravessar o Rio Jordão. O primeiro caminho, mais curto, passava-se por Samaria. O segundo dava a volta por fora de Samaria e atravessava o Jordão. E os judeus faziam questão de estender o seu percurso para a Galileia, passando por fora de Samaria e rompendo as águas do Jordão, simplesmente porque consideravam os samaritanos impuros. Devido à miscigenação que se deu através do cativeiro assírio. Quando o rei Salmanassar, ele vai povoar a cidade de Samaria com outros povos pagãos, então surge esse preconceito dos judeus para com os samaritanos. É um povo impuro, a gente não se mistura, a gente não conversa.
A gente não dá a paz do Senhor, a gente não negocia, a gente não faz nada com o samaritano. Nem dentro da cidade deles a gente passa, a gente enfrenta o Jordão, mas não dá com o samaritano. Só que Jesus, quando vai para Galileia, a expressão que mexe comigo, que ele diz é necessário passar por Samaria. Eu preciso ir até Samaria. Eu preciso atravessar Samaria. Eu preciso estar em Samaria, pois ali existe um paradigma que eu preciso romper. E outra, eu não estou preocupado com o que vão dizer ou pensar ao meu respeito. O que eu sei é que eu preciso passar em Samaria. E você sabe que ali tinha uma mulher que ele precisava encontrar. Ali ele tinha um encontro marcado com uma senhora que era necessário ter aquela conversa, aquele diálogo, e trazer o esclarecimento para toda uma humanidade e uma geração, e quebrar certos tipos de preconceitos. Só que quando esta palavra ecoa nos meus ouvidos, ele dizendo para os seus discípulos: é necessário passar por Samaria. Eu entendo que ele não veio para deixar ninguém para trás. Ele não veio para deixar alguém esquecido. Ele não veio para simplesmente deixar alguém no escanteio, não. Ele não veio para deixar ninguém desamparado, porque quando ele fala que é necessário passar por Samaria, eu entendo o que é que ele faz. Lá em 2 Reis capítulo 19, Elias está debaixo de um zimbro pedindo a morte. Aí ele aparece em forma teofânica de um anjo, entrega pão, entrega água para Elias e diz: aqui come e bebe, porque muito longa ainda é a sua jornada. Ele estava dizendo: você não para aqui, aqui não é o seu ponto final. Eu não te levantei, não te escolhi para te deixar acabar debaixo de um zimbro. Se levanta e caminha. Em um outro momento, Elias está na caverna, já desiludido mais uma vez, achando que só restou ele. Aí vem a brisa suave, e no meio dessa brisa a voz de Deus ecoa: Elias, vem para fora. Elias, sai de dentro dessa caverna, porque eu não te levantei para você ficar escondido. Você ainda tem algo para fazer em meu favor. Senhor, mas só tem eu. Jezabel quer me matar, Acabe quer a minha cabeça. Não tem como eu profetizar sozinho. Elias, fica tranquilo, ainda tem 7.000 que eu guardei, e esses 7.000 não se vendeu, esses 7.000 joelhos não se dobraram. Ou seja, pode vir para cá, porque ainda tem missão para você. Eu não te deixo abandonado debaixo do zimbro, eu não te deixo escondido dentro de uma caverna. Você não para aqui, eu não deixo ninguém para trás. Daqui a pouco Pedro, depois que Jesus morre, vai para a beira do mar da Galileia pescar de novo. E junto com eles os discípulos. João capítulo 21. Perdeu as esperanças. O que Jesus tinha proposto na vida dele, para ele tinha morrido. Talvez Pedro imaginou que fosse só até ali, só até os pés da cruz a missão dele. Deixa eu voltar a pescar. O que ele queria comigo já se concretizou, era isso. Aí de repente, uma voz da beira da praia grita para ele: ei, vocês têm peixe, vocês têm comida aí? Ele vai responder: não, a noite foi ruim, a pesca não deu certo. Aí quando ele chega na beira, Jesus já está com o pão pronto, o peixe já está cozido, já está assado. Eles se alimentam, ceiam, e vem a pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Era ele dizendo: eu não te chamei para simplesmente viver e ver a minha crucificação, mas o que eu tenho com você vai além. O que eu tenho com você vai além. Eu não te disse que você seria pescadores de homem e não mais pescadores simples de peixe? Então larga mais uma vez essas redes, Pedro. Deixa esse barco de lado e vem viver aquilo que eu propus para você. Eu vim, Pedro, para mostrar para você que eu não te deixei de lado, eu não te desamparei, eu ainda estou contigo, Pedro. Vamos embora. Oh, aleluia. Daqui a pouco está Maria Madalena na porta do sepulcro chorando, porque levaram o corpo do mestre. Ela desesperada, sem saber o que fazer, vê um ser, imagina seu jardineiro. Ela diz: aonde vocês puseram o corpo do meu mestre? Só que de repente, quando ela ouve a voz e olha para trás, a resposta dela é Rabone, que quer dizer mestre. O Senhor se apresenta para ela dizendo: aqui o seu limite não é diante do túmulo vazio. Os seus limites não são diante desta pedra removida. Eu não te chamei para simplesmente contemplar a pedra removida e vir a chorar. Eu ainda estou contigo, eu ainda sou com você. Vai lá e anuncia para os outros, porque a partir de hoje você é testemunha da minha ressurreição. Você verdadeiramente é uma das minhas discípulas. Você vai fazer menção do poder que há no Deus Todo-Poderoso. Você não fica para trás também, Maria. De repente tem dois discípulos indo para uma cidade ou uma aldeia chamada Emaús, desesperançosos. A gente até achava que ele é o Cristo, imaginávamos que ele era aquele da profecia, mas ele morreu, tudo acabou, volta-se tudo ao normal. Aí de repente alguém aparece caminhando junto com ele e pergunta: e aí, qual é o assunto? Não, o Jesus da Galileia. Nós achávamos que ele era o Cristo, mas ele morreu. Ah, é? Eles continuam conversando. De repente eles param e convidam Jesus para cear. E no momento do partir do pão, eles percebem que era Jesus que falava com eles e vão testemunhar. É bem verdade que os nossos corações ardiam enquanto ele nos falava. Mais uma vez a esperança se acende no coração daqueles homens. Era Jesus mais uma vez dizendo: era necessário que eu encontrasse com vocês, para vocês entenderem que eu não deixei sozinho, vocês não estão perdidos. Aí agora tem alguém que foi lançado na ilha de Patmos, o nome dele é João. Agora acabou, está dentro de uma caverna trancado. Ilha de Patmos era considerada como uma prisão para uns piores malfeitores da época. Agora ele está sozinho. Agora acabou, Pedro. Agora não tem ninguém para ir por ele. Só que de repente, dentro da caverna, ele vai ouvir uma voz como o som de muitas águas. Aí de repente ele se vira para ver quem falava com ele. Era um ser que o seu cabelo era branco como a branca lã, as suas vestes brancas resplandecentes, os seus pés como um latão assacalado que acabara de sair de uma fornalha.
Em a sua cintura ou no seu lombo tinha um cinto, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele viu aquela visão, ele cai prostrado com o rosto em terra. E aquela voz, está lá em Apocalipse capítulo 4, aquela voz chama ele dizendo: olha para cima, contempla essa porta que está aberta nos céus, atravessa ela, que eu tenho muito ainda a te mostrar, que eu tenho muito ainda a fazer através da sua vida. Você está entendendo o que ele disse para mim, que ele disse para você, que é necessário passar por Samaria? Ele estava dizendo: é necessário eu ir onde ninguém vai, para encontrar aquele que ninguém quer encontrar, para chamar aquele que ninguém quer chamar, para trazer para perto aquele que ninguém quer estar perto, para acreditar algo que ninguém quer dar crédito. Você está entendendo que quando ele diz que é necessário passar por Samaria, simplesmente não é simplesmente uma mudança de roteiro, não é simplesmente porque ele quer passar por um caminho mais curto. Você está entendendo? É porque tinha alguém que ele precisava encontrar, é porque tinha alguém que ele precisava restaurar, é porque tinha alguém que ele precisava colocar de pé mais uma vez, é porque tinha alguém que ele precisava dar uma injeção de ânimo, revelar algumas verdades, fazer com que o coração ardesse mais uma vez. Você está entendendo que ele disse para mim e para você que é necessário ir até onde você está, porque para você entender que ele ainda está contigo e você não para no meio do caminho. O que você viveu ainda não é nada daquilo que ele propôs para você viver. Você ainda não chegou nem na metade daquilo que ele propôs para você. Ainda tem muito mais. É necessário passar por Samaria. Quando agora ele chega na cidade, o lugar em que ele está se chama Sicar. E o texto diz que é uma das herdades de José, que Jacó presenteou, entregou a José. E ali naquela cidade de Sicar tinha um poço, nomeado, reconhecido como o Poço de Jacó. Jesus despede os seus discípulos dizendo: vai comprar comida, vai comprar mantimento, alimento. E ele se assenta à beira do poço. A hora era a hora sexta, meio-dia. O sol estava no meio dos céus. E Jesus nesse momento está cansado, com fome, com sede, era ser humano também. Aí de repente vem uma mulher, carregando um cântaro, e se aproxima do poço. E quando ela se aproxima, Jesus puxa assunto com ela, dizendo: aqui, me dá água, me dá água para mim beber. Aí aquela mulher imediatamente vai questionar: mas espera aí, você é judeu, como é que você, sendo judeu, me pede água? Mas espera aí, Jesus não se apresentou para ela? Então eu quero crer que as vestes de Jesus demonstrava a sua cidadania. Me dá água. Mas espera aí, você é judeu, judeu não conversa com a gente. Como é que eu vou te dar água? Olha, se tu conheceras o dom de Deus, verso 10, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí Jesus está dizendo aqui: você não sabe quem está te pedindo água.
Você não sabe quem é que está te pedindo água, porque se tu soubesse, você me pediria. Aí ela vai dizer: mas você não tem nem cântaro. Como é que você vai tirar a água daí? Como é que você vai conseguir arrancar a água de dentro desse poço para oferecer para alguém? Aí ele continua dizendo, ela continua dizendo: de onde é então? Se você não tem ferramenta para tirar água desse poço e o poço é fundo, da onde que você tem água viva? Aí Jesus vai começar a se revelar a ela. Qualquer que beber desta água, ele está falando sobre o poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, dentro dele se formará uma fonte, e essa fonte jorrará para a eternidade. Agora aquilo causa uma curiosidade naquela mulher. Jesus, com essas palavras, ele instiga algo dentro dela. Porque ela agora vai dizer: não, então me dá dessa água, porque aí eu não preciso mais voltar aqui. Porque ela sabe o trabalho que dava todos os dias ir com o cântaro e voltar com o cântaro. Imediatamente aquilo causa um desejo naquela mulher, e ela diz: então me dá dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui, porque todo dia dá trabalho, o cântaro é pesado, o caminho é longo, isso me enfada. Essa mulher estava dizendo e confessando para Jesus que ela já não aguentava mais todos os dias voltar no mesmo lugar, fazer a mesma coisa, obter o mesmo resultado e nunca saciar a sua sede. E nunca saciar a sua sede, porque todo dia ela volta para o mesmo lugar. Lembra do paralítico? Atos capítulo 3, da Porta Formosa. Aproximados 40 anos, ele todos os dias estava indo à porta do templo para esmolar. Mas aquelas esmolas não resolvia de vez o problema dele, simplesmente amenizava, porque no outro dia ele estava no mesmo lugar. Eu preciso que você entenda, tem momentos na nossa vida que nós entramos em ciclos viciosos e já não mais percebemos que estamos todos os dias fazendo a mesma coisa e o resultado é o mesmo, nada vai para frente. Lembra de Pedro, Lucas capítulo 5? Tentei a noite inteira, Senhor, não peguei nada. Tentei a noite inteira, não peguei nada. O que você precisa entender é que quando você faz com a sua força, o fardo fica pesado. O resultado não é aquele que você esperava, porque não resolve, simplesmente ameniza. Só que Jesus, em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, ele me ensina algo tremendo. Porque quando Satanás se apresenta para ele e diz: transforma essas pedras em pão, em como ele cita Deuteronômio capítulo 3, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Era Jesus dizendo aqui: se eu como pão agora, mais tarde eu estou com fome de novo, vou ter que voltar em você, vou ter que transformar a pedra em pão de novo, eu vou ficar dependente daquilo, eu vou depender daquilo que a terra me oferece,
Só que o que a terra me oferece é momentâneo, é passageiro. Eu prefiro viver confiando na palavra que sai da boca de Deus, porque ela é eterna, imutável e não é passageira, ela perpetua para a eternidade. Era Jesus dizendo: mulher, eu não quero dessa sua água, eu quero que você me peça água, porque quando você me pedir da minha água e eu a te der, você não volta mais a ter sede. A sua dependência desse poço acaba, o seu ciclo vicioso de todos os dias está aqui, vai se encerrar. Ou seja, você vai passar a viver algo novo. Você vai se desprender da dependência desse poço, você vai se desprender das dependências dessa terra, você vai passar a viver para mim, porque sua preocupação não está mais em pegar água no poço, porque dentro de você está jorrando a fonte. Tem gente que não entende por que Deus não deu herdades à tribo de Levi. Porque a tribo de Levi foi a tribo escolhida para servir no templo, para servir no cuidado do templo, na adoração ao Senhor. Aí o Senhor diz para eles: para Levi não tem nada nessa terra não, porque eu, os céus, é a própria herdade, é a própria herança dos levitas. É para eles simplesmente entenderem: vocês não precisam se prender a nada nesta terra, vocês vão simplesmente trabalhar no momento da adoração, servir no templo, fazer para mim. E alguém ainda não entendeu, mas quando Jesus na cruz do Calvário, próximo às 3 horas da tarde, se escurece tudo, a terra parte no meio, o véu é rasgado de alto a baixo. Não é simplesmente os levitas que podem servir a ele, não é simplesmente o sacerdote que pode entrar na presença dele, não é simplesmente a tribo de Levi que vai passar a adorar, não, é todo aquele que o aceitar, é todo aquele que quiser beber dessa água, é todo aquele que quiser se desprender dessa terra para viver o sobrenatural. Você precisa se desprender daquilo que te prende. Às vezes a nossa vida é a mesma, por falta de uma decisão. Se coloca de pé. Senhor, dai-me dessa água. Senhor, dai-me dessa água. Vai lá e chama seu marido. Então ela: eu não tenho. Disseste bem, já teve 5 e o que tens agora não é seu também. Jesus já revela que aquela mulher estava em pecado, mas nem por isso ele deixou de conversar com ela, de se encontrar com ela e oferecer da água da vida. Imediatamente aquela mulher vai perceber: tu és profeta, vejo que tu és profeta. Já que tu é profeta, então me ajuda aqui numa dúvida. Os nossos pais diz que o lugar da adoração é aqui no monte, em Gerizim, no monte Gerizim. Mas vocês dizem que é no templo em Jerusalém. E aí? Minha filha, é o seguinte: a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura
Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aí quando o Senhor Jesus fala o verso 24, dizendo que o Pai procura, mais uma vez o meu coração arde, e eu entendo o sentido da palavra. É necessário passar por Samaria, porque lá em Samaria tem alguém interessado em beber da água da vida, porque lá em Samaria tem alguém que está doido, querendo entender qual é o sentido da verdadeira adoração, como ofertar o verdadeiro sacrifício, onde estar no centro e como estar no centro do querer do Senhor. Porque o texto bíblico de João diz que o Senhor veio para os seus, os judeus, mas ele os rejeitaram. Então os demais, os gentios, nós que não somos judeus, fomos enxertados na oliveira verdadeira e fomos chamados filhos por adoção. É Jesus dizendo: é por isso que eu vou onde ninguém quer ir, é por isso que eu invisto em quem ninguém quer investir, é por isso que eu acredito em quem ninguém quer acreditar, é por isso que você vê ex-traficante pregando a palavra como ninguém, é por isso que você vê ex-alcoólatra louvando como ninguém, é por isso que você vê a ousadia de uma ex-prostituta para evangelizar como ninguém. É porque Jesus resolveu passar em Samaria, é porque Jesus resolveu entrar em Samaria, é porque ele resolveu ir onde ninguém foi para me encontrar. Ele resolveu investir onde ninguém queria investir. Você pode levantar as mãos para os céus, adorar o nome do Senhor, porque você está aqui nessa noite, porque ele decidiu passar em Samaria. E quando ele passou em Samaria, ele encontrou você. E quando ele passou em Samaria, ele encontrou você. E quando ele se encontrou com você, ele te deu da água do Espírito. E é por isso que você está aqui nessa noite e jorrará para a eternidade. É por isso que ele disse: onde quer que você esteja, eu estarei. Meu Deus. Sabe por que ele disse: mulher, se eu te der dessa água, você nunca mais tem sede? E sabe por quê? Imediatamente o texto diz, Poliana, que ela sai pela aldeia pregando a Cristo. Lembra que Salmo, Dani, 42 diz: assim como a corça suspira ou anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. É por causa disso que o seu coração está ardendo nesse momento. É porque você entendeu a necessidade, a sede que você tem. Mas não é sede de simplesmente tomar um gole d'água, porque o texto bíblico diz que chegará um tempo em que muitos terão fome de pão. Muitos terão fome e sede, mas não é fome de pão, tampouco sede de água, mas é da palavra do Senhor, é da presença do Senhor. A corça, quando está sendo perseguida pelos seus perseguidores, ela precisa se lançar dentro da água para inibir o odor que ela lança e então conseguir escapar da sua presa. Aí o salmista está dizendo: assim como a corça precisa das águas para sobreviver, a minha alma precisa do Senhor para continuar vivendo. Só quem quer beber dessa água nessa noite, a fonte já está jorrando. Só quem quer beber dessa, só quem precisa, só quem eu sou. Hoje tem água para matar a sua sede. Hoje tem água para continuar trazendo vida para você. E não é vida momentânea, não é vida passageira, é vida eterna, é vida eterna, é vida.
Pode adorar, vamos adorar. Vamos adorar, vamos adorar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Soberano Deus, amado Pai. Pai, eu te agradeço por essa palavra que queima no meu coração. Eu te agradeço pela tua presença derramada nesse lugar. Eu te agradeço, papai querido, porque o Senhor é aquele que sacia a nossa sede. O Senhor é aquele que derrama do teu Espírito sobre nós. Papai querido, permanece dentro de nós. Muito obrigado, papai, porque o Senhor foi para nos encontrar onde ninguém queria ir. Papai querido, porque passar em Samaria dá trabalho. Passar em Samaria se encontra com quem não se quer encontrar. Em Samaria há preconceito, em Samaria há olhar escarnecedor, em Samaria há rejeição, em Samaria há paradigmas, em Samaria há um povo rejeitado. Mas o Senhor foi e nos encontrou, e eu te agradeço porque eu estou aqui, papai. O Senhor passou na minha Samaria e me levantou, me tirou da beira de um poço. O Senhor me tirou de um estado de dependência. O Senhor me tirou, papai querido, de um estado de mortidão. O Senhor me tirou, papai querido, do encharque de lodo, do lamaçal do pecado, e me deu água para beber. E é por causa disso, Deus, que eu não consigo mais parar. É por causa disso, papai, que pode estar doendo, pode estar trazendo sofrimento, pode estar trazendo desânimo, tristeza, seja lá o que for, eu não consigo parar, porque a minha alma anseia por ti, porque a minha alma depende de ti. Ah, Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão presente, muito obrigado pela vida desta igreja, muito obrigado pela vida daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Eu já te agradeço, papai, por esse bairro, bairro Alvorada, bairro Frei César, bairro Vila Nova, porque eu creio que está chegando o tempo em que muitos, papai, irão procurar, irão querer saciar a sua sede, porque já não mais irão querer viver na dependência de um poço limitado, mas que irão querer, papai, viver diretamente na fonte, e mais do que viver na fonte, irão querer ser a fonte para matar a sede de outros. Muito obrigado, Deus, pela presença do Senhor derramado nesse lugar. Eu te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo.